Sejam bem-vindos a mais um culto aqui dos Inconformados. Muito feliz em estar aqui mais uma vez. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe. Não é CR aqui, irmão. Não começa. Tem bastante flow, tem bastante up, tem alguns gold, que eles não gostam muito de culto. Eles não vêm, só vêm para trazer os filhos e deixar ali na escolinha para não ficar incomodando em casa. Mas é muito bom ver a galera toda reunida. É muito bom estar reunido para escutar um pouco daquilo que Deus tem para ministrar na nossa vida, tem para falar um pouco conosco. E hoje eu trouxe um tema que Deus tem ministrado muito na minha vida nas últimas semanas, que é como nós podemos lidar com as nossas emoções. Como eu e você podemos lidar com as nossas emoções. A verdade é que o que acontece hoje em dia, na nossa geração, é que vivemos em uma era onde cada vez mais nós temos dificuldades em lidar com as nossas emoções. Seja ela ira, seja alegria, seja tristeza, seja qual emoção for. Nós temos muita dificuldade de lidar com elas. A verdade é que com o decorrer do tempo, conforme as gerações foram se passando, as gerações foram ficando mais fracas emocionalmente, mais suscetíveis a qualquer circunstância que aconteça na vida, nós já sofremos. Nós somos, na verdade, se a gente for pegar na realidade, jovens, muitas vezes fracos. Chamam de uma geração meio que Nutella, né? Se a gente for pegar os nossos avós lá atrás, meu avô contava a história para mim que ele saiu lá de Belém do Pará, em cima de um caminhão pendurado, chegou até a Curitiba, fez todo um rolê para viver a vida dele, e tu fala, cara, se fosse eu estava chorando já no primeiro pedágio, já querendo voltar para casa. E ele não, ele passou por toda uma dificuldade na vida dele. As circunstâncias que aconteciam na vida não mudavam muito a sua personalidade em relação às emoções. Ele seguia em frente. Mas se a gente pega hoje em dia, a nossa galera, qualquer motivo é motivo para a gente estar para baixo, estar depressivo. E eu não estou aqui menosprezando aqueles que têm depressão, que sofrem com a depressão. Nós estamos no Setembro Amarelo, o mês do combate ao suicídio. Acho que é isso, né? O mês do combate ao suicídio. Um mês muito importante. Eu não estou querendo menosprezar as pessoas que sentem com esse tipo de problema, têm essa doença. Não é isso. Eu estou falando mesmo de quando nós não conseguimos lidar com a vida de verdade. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa vida vai ser fácil, vai ser uma vida tranquila. Nós vamos passar por problemas. E é necessário que nós venhamos tentar conduzir isso da melhor maneira possível. Não é em toda e qualquer situação que aconteça que a gente venha se despencar, achar que está tudo errado, achar que não tem jeito. Então, por isso que é extremamente importante nós sabermos lidar com as nossas emoções, porque quando eu não sei lidar com a minha emoção, o que acontece? Muitas vezes eu sou enganado pelo sentimento, pela sensação, pelo momento, e eu acabo deixando que, como um barco à deriva, as ondas me jogam para um lado e para o outro. Eu vou vivendo a minha vida sem sentido, sem direção, sem um direcionamento. Por isso que é importante que a gente venha saber lidar com as nossas emoções, porque se nós não controlarmos as nossas emoções, com toda certeza, elas vão nos controlar. Quantos aqui já assistiram aquele filmezinho infantil que fica os bonequinhos na cabeça lá? As emoções são elas que controlam a nossa vida. As emoções que nos direcionam. A Manu disse que é até do demônio aquele filme lá. Não é bom levar as crianças. Mas a minha esposa assistiu e disse que não é. Tem uma guerra entre as duas que dizem que é ou não. E hoje eu poderia até colocar outro título nessa mensagem, que seria o segredo da inteligência emocional. Mas seria muito coach. Seria muito, pega essa chave, irmão. Qual o segredo da inteligência emocional para você? Arrasta para cima, R$1.000 eu te dou esse segredo. É tipo assim, né, que eles fazem hoje. Hoje em dia, existem milhares de métodos e de formas para você conseguir a tão sonhada inteligência emocional. Pessoas pagam milhares de reais para descobrir isso. Puxa para cima aí. Vamos lá, tem um novo método baseado em 12 princípios e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que tu vai conseguir. Tu vai sair dessa. Tu vai conseguir blindar a tua mente. Eu vou te largar 12 chaves, 10 princípios, e lá vem um monte de coisa. E é onde normalmente nós buscamos, né? Acredito que a maioria acaba não pagando isso, mas a nossa sociedade paga para conseguir
isso, para conseguir blindar a mente, para conseguir ter uma vida mais direcionada, através de uma mente onde eu consiga blindar isso e lidar com as minhas emoções, porque dizem que se você conseguir lidar com as suas emoções, você vai seguir em frente, você vai conseguir. Mas eu tenho uma notícia boa. Tem um homem que a palavra de Deus cita, o nome dele é apóstolo Paulo, que ele nos mostra esse segredo. Ele nos mostra o segredo de viver uma vida onde a gente consiga ter uma inteligência emocional, onde nós venhamos conseguir lidar com as nossas emoções. Paulo, se existe um cara que sofreu, fora Jesus, é claro, mas Paulo, ele sofreu muito levando o evangelho. Ele foi, muitas vezes, perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado. Ele sofreu demais para levar a palavra de Deus a todos os lugares. E mesmo diante de todas essas situações que muitas vezes nós nem imaginamos, fora as que não estão descritas na palavra de Deus, ele nos dá a chave, vamos dizer assim, sendo coach, a chave para a inteligência emocional. Olha o que em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13 diz. Olha o que Paulo está dizendo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que ele diz? Qual é a chave? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente for pegar os jogadores, eles escrevem aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma frase que está em tudo que é lugar. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa frase estava na belina do meu avô, bem ali na frente ali, escrito, tudo posso naquele que me fortalece. E essa frase não diz que tu pode fazer qualquer coisa que Deus vai estar contigo, pode se jogar do penhasco que Deus vai contigo. Não é isso. O entendimento que Paulo está nos dizendo aqui que não importa as circunstâncias, olhe para Deus. Não importa o que está acontecendo na sua vida nesse momento, olhe para Deus. Esse é o segredo, essa é a chave para que a gente venha viver uma vida com uma inteligência emocional, onde nós venhamos conseguir lidar com as nossas emoções. Porque toda emoção que venha nos trazer para baixo, seja a tristeza, seja a angústia, seja a ansiedade, ela vem através de um gatilho. Algo que aconteceu, uma crise que foi instaurada na nossa vida. E Paulo passou por diversas crises dessas. E eu quero trazer uma história de Paulo que nos mostra como ele colocou em prática isso que ele nos fala através dessa mensagem. Onde nós devemos compreender que não importa a circunstância, nós devemos olhar para Deus. E não para o momento que nós estamos passando. Paulo, lá em Atos, no capítulo 27, ele está no momento onde ele está nas suas viagens missionárias. Paulo, para quem não sabe, ele era tanto um cidadão judeu como um cidadão romano, então ele tinha dupla nacionalidade, assim como tem os brasileiros, que são brasileiros e são italianos. E Paulo era um homem muito inteligente. E os judeus da época não estavam querendo que Paulo saísse pregando por lá. Eles achavam que era uma nova seita que estava sendo instaurada naquele lugar, e eles tentavam prender Paulo de tudo que é forma, só que Paulo era muito inteligente. E Paulo falou que vocês não podem me julgar, porque eu também sou um cidadão romano. Então, os judeus pensaram, vamos mandar Paulo para Roma, para que o imperador romano julgue ele. Então, colocaram Paulo num navio para que ele fosse em direção a Roma. Só que Deus vem e fala para Paulo, Paulo, não é muito bom pegar esse navio aí. Pode acontecer algum problema no meio do caminho. Acho que é melhor não seguir esse caminho. Fala com o pessoal lá que não é legal. Então, ali quando nós lemos ali, Paulo fala para o pessoal que está no barco. O que ele diz? Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornará perigosa. Por isso Paulo advertiu aos comandantes do barco. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. A primeira coisa que Paulo nos mostra nessa causa dessa crise que se instaura neste momento é que muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus. O primeiro passo para entrarmos numa crise que muitas vezes nos dá tira a nossa estabilidade emocional
é que muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco através da sua própria palavra, através do nosso entendimento, que nós conhecemos aquilo que é certo e que é errado, e mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, nós decidimos seguir o caminho contrário. Neste caso aqui, neste contexto, os homens não escutaram aquilo que Paulo falava. E quem estava falando com Paulo era Deus. E na nossa vida não é diferente. Nós passamos por momentos difíceis, onde muitas das vezes nós não escutamos aquilo que Deus está falando para nós. Iniciamos um namoro e nós sabemos que aquele namoro é todo errado. Mas nós seguimos a nossa intuição. Mas Deus está falando ao nosso coração. Porque no fundo, nós sabemos discernir a voz de Deus. Não só através de audível, Deus falando realmente ao nosso coração, no nosso entendimento, mas também um conselho de um pastor, de um líder. Muitas vezes você recebe, tu está indo pelo caminho errado. E você, não, eu vou por aqui. Eu estou tranquilo, estou bem tranquilo em relação ao direcionamento que eu estou seguindo na minha vida. Tudo isso lá na frente vai te causar uma desestabilização emocional. Esse é o principal motivo, muitas das vezes. Mas não só isso, nós também vemos que eles começaram a dar ouvidos a quem? Aos especialistas. Olha a continuação ali. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Muitas vezes nós preferimos ouvir os especialistas ao ouvir a voz de Deus. E quando eu digo especialistas aqui, eu digo aquelas pessoas que aparentam ser especialistas. Como eu disse lá atrás dos coaches, eu não tenho nada contra a coach, nem nada a favor também. Mentira, mas eu não tenho nada contra. Nada contra. Não tem problema. É um trabalho digno, não tem problema nenhum. O problema é quando nós damos ouvidos a pessoas que se dizem especialistas e não damos atenção à voz de Deus. Não escutamos aquilo que Deus está falando para nós, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso é o que mais acontece hoje em dia, gente. Não só coaches, mas também pastores que estão na internet. Hoje, se a gente escreve ali, como que geralmente as pessoas fazem? Eu tenho uma situação, coloco no Google, coloco no YouTube. Pregação para me dar ânimo. Daí vai lá e escuta qualquer pregação para dar ânimo. Só aquilo que te convém, só aquilo que vai te fazer feliz, que vai te deixar feliz. Vou lá, escuto o David Leonardo para me levantar, nada contra ele também. Mas vou lá, escuto o David Leonardo, motivação, saio dali todo feliz. Porque nós só queremos escutar aquilo que nos convém. As palavras que nos exortam, que nos mostram que estamos seguindo um caminho errado, aquilo lá não. A pessoa quer me derrubar. Não, o Ezequiel está falando demais, ele quer me derrubar. Ele não entende o contexto da minha vida. Ele não entende o que eu estou vendo lá na frente. Só que, muitas vezes, Deus levanta pessoas como pastores, como líderes, que já passaram por experiências, já ouviram milhares de pessoas, já aconselharam muitas pessoas, e sabe que o caminho que o cara está seguindo é um caminho errado. Que lá na frente vai dar problema. Lá na frente ele vai se incomodar. Sabe, muitas vezes os caminhos são parecidos. E o que nós fazemos? Nós decidimos seguir. Nós damos ouvidos a quem? Aqueles que não estão próximos de Deus. Nós escutamos muitas vezes pessoas que se dizem ter sucesso, pessoas que vendem curso, dizendo que, vem aqui e ganhe milhões. E a pessoa não tem nada. Está ganhando dinheiro através de ti. Nós devemos saber discernir essas coisas. E muitas vezes nós entramos num caminho desse, perdemos tudo. Entramos num caminho desse e vamos para uma direção totalmente contrária ao qual Deus tem para a nossa vida. Assim como esses homens não escutaram aquilo que Paulo falou, eles deram ouvidos para aqueles que se diziam especialistas. Mas não só isso, gente. O que eles fizeram? Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. O que eles fizeram? Eles escutaram a voz da maioria. Deus falou, sinalizou, não vai por aí. Não segue esse caminho. Esse é um caminho ruim. Vai dar ruim. A mesma coisa quando Deus fala para nós. Quantos de nós já escutamos isso? Eu já escutei várias vezes. Não vai por esse caminho.
esse caminho é errado. E mesmo assim o cabeça dura, não, eu sei o que eu estou fazendo. Já procurei lá no Google. Eu sei qual que é o caminho que eu vou seguir. Segue esse. Quando você vê lá no final, problema, aí fica triste, entra num processo de depressão profunda, não sabe o que fazer, perde o controle. Assim também estava acontecendo nesse momento, nesse ambiente. Gente, uma coisa que nós devemos entender é o quê? Muitas vezes, na maioria das vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. Sabe aquele ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus? É mentira. Quando nós escutamos a voz do povo e seguimos essa voz, nem sempre é a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos seguindo um caminho errado. Estamos indo numa direção errada, que vai nos levar para um caminho totalmente contrário daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo isso abre brecha para que as emoções que vão acontecer no meio do caminho comecem a manipular a nossa vida, nos jogar de um lado para o outro. Nós devemos tomar cuidado com isso. Não podemos seguir aquilo que a maioria diz. Outra forma de se colocar em um problema é muitas vezes ser orientado pelo momento ou pelas circunstâncias. Olha o que a palavra de Deus diz ali na continuação. Começando a soprar suavemente o vento ao sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Gente, eles estavam tranquilos. Está tudo certo, Paulo falou, mas o que ele falou não vamos levar em consideração. A galera falou que dava para ir, o centurião perguntou, o pessoal que comandava o barco falou, dá para ir, o vento está bom, o clima está bacana. Perguntaram para o povo, vamos seguir, o caminho é legal, não vamos ficar parados aqui, já se passou muito tempo. Quando eles olharam o vento estava soprando favorável, vamos seguir. Mas lá no fundo, Paulo sabia aquilo que Deus tinha falado no coração dele. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós estamos seguindo o caminho, alguém chegou e falou para cara, tem alguma coisa aí, está errado isso daí. Não é legal esse caminho que está seguindo aí. Não, mas vai dar certo. Eu tenho uma paz no meu coração aqui, tá? E o coração é enganoso. Tá certo, o caminho que eu estou seguindo é esse, tá certo? Escutou a voz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, é isso daqui, vamos seguir aqui. E está dando tudo certo. Mas lá na frente nós não estamos enxergando que tem uma tempestade. E é lá que vai começar os problemas. É lá que começam os prejuízos da crise. É lá que começam os efeitos que uma crise traz para a nossa vida. Nós não podemos ser levados por sentimentos, circunstâncias, porque elas nos enganam. Cuidado com isso. Porque ao não ouvir a voz de Deus, muitas vezes você está indo por um caminho que às vezes pode até não ter volta. É uma direção que pode estar errada. Eu falei dias atrás que uma vez eu estava pegando o carro da minha mãe, ela falou, olha, não vai, eu estou sentindo um negócio, não é para ti ir. E mãe falou, está falado. Não vai, menino, não vai, está chovendo. Fui lá e dei PT no carro, quase matei um cara. E ela falou para não ir. Sabia que não era a direção, mas eu fui na minha, achei que ia dar tudo certo. E muitas vezes isso está acontecendo na nossa vida. Seja no emprego, seja no relacionamento, seja na compra de alguma coisa, não sei. Mas muitas vezes o caminho parece favorável. As coisas parecem que estão dando certo. Mas lá no fundo você sabe, por conhecer a palavra de Deus, que aquele não é o caminho que você deve seguir. E quando nós olhamos tudo isso, nós vemos o que acontece, os efeitos da crise. O navio, ele foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. No meio de uma crise, nós ficamos confusos. Nós ficamos desnorteados. E é aí que começam os problemas. Aí que as emoções começam a te jogar de um lado para o outro, sem você saber para onde ir. Aqueles homens estavam lá, diante de uma tempestade, à mercê das circunstâncias, à mercê das ondas, e muitas vezes isso acontece na nossa vida. Problemas vão aparecer, mas a questão é como nós vamos lidar com esse tipo de problema. Como que nós vamos lidar com essas situações? Eu acho que alguns de vocês sabem, e foi daí que Deus tocou no meu coração. Semana passada eu fiz uma viagem com a minha esposa, de aniversário de casamento, e eu sou uma pessoa
eu não sou organizado. Mas para isso, para uma viagem, eu sou extremamente organizado. Acho que a maioria é assim, né? Quando é para dar um rolê, para fazer uma coisa, a gente dá um jeito e se organiza. Mas eu sou, assim, metódico. Eu sei tudo, tenho tudo planejado, roteiro, tudo, porque eu quero explorar o lugar ao máximo, eu não quero deixar nada passar. Porque eu tenho o objetivo de vida de visitar vários lugares do mundo e eu penso, se eu for nesse lugar, eu não vou voltar aqui. Eu vou explorar ao máximo, vou tirar o máximo desse lugar. É uma vez na vida, outra na morte, né? Então tem que tirar o máximo dele. E em cima desse controle tudo, eu sempre olho o que pode acontecer, o que pode dar errado. Então, sempre me baseio com seguro, com tudo. E dessa vez não foi diferente. Então, nós pegamos, saímos daqui, chegamos, nós fomos para o Chile, fomos para o Atacama. E existe uma cidade a 5 quilômetros do Atacama, onde fica o aeroporto. Nós paramos lá, alugamos um carro. E colocamos as coisas no carro, paramos no estacionamento de um mercado. Isso tudo estava até no cronograma da viagem, porque eu ia lá no mercado, porque em São Pedro de Atacama era muito cara a água, R$18 uma água de 500 ml, então eu comprei no mercado, porque é muito caro. Daí parei no mercado, peguei, ficamos lá mais ou menos uma meia hora, 40 minutos no mercado. Quando nós saímos do mercado, os caras tinham estourado o vidro do carro. Tinham levado todas as nossas coisas. Fazia uma hora que eu estava na cidade. Cheguei de avião, parei na cidade, peguei o carro uma hora depois, roubaram todas as coisas. Misericórdia, o que a gente vai fazer agora? Olhei ali, naquela situação, todo mundo hablando, e não entendendo nada. Meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? E eu sou uma pessoa, quando as coisas começam a sair do controle, aí eu já estava que nem esses caras ali, a deriva da situação. Os meus filhos estavam aqui, eu não tinha internet, porque a gente tinha acabado de chegar no lugar, e daí para mim todo mundo era contra, todo mundo estava no complô ali no meio, porque num mercado com segurança, um monte de segurança, os caras conseguiram roubar a mala do carro. E o pior de tudo, quebraram o vidro, eu pensei, meu Deus do céu. Eu olhei para a Jéssica chorando, piorou mais ainda. Tem que, situação, mulher chorando, o cara falando, e o cara já deu um monte de migué, falou que os caras estavam nos seguindo, que os caras iam roubar, e eu, meu Deus do céu, mano, o que eu faço? Naquele momento eu estava perdido. Falei, eu não tenho o que fazer. Eu olhei para a Jéssica e falei, o que a gente vai fazer? Vou comprar uma passagem de volta, vamos voltar para casa. Porque já não tem roupa. Ferrado aqui. Já fiquei com raiva da cidade. Fiquei com raiva de tudo. Eu não vou mais seguir esse negócio. Vou embora. Aí eu entrei no mercado. Fui fazer um boletim lá para ver se eles resolviam alguma situação. E não resolveram nada. Só falaram, vou ligar para a polícia vem aí, os carabineiros, e dá um jeito. Os caras vieram, fizeram o boletim. Daí fui até a delegacia, fiz boletim de ocorrência. Mas antes disso, Deus ministrou na minha vida de uma forma que, acredito que foi uma das vezes que Ele mais ministrou na minha vida, assim, em relação àquilo que Paulo fala lá no início, de entender que tudo posso naquele que me fortalece. De ter esse entendimento, essa compreensão. Muitas vezes nós cantamos, que nem estávamos cantando aqui, que a Miriam falou, Deus está conosco. Deus está do nosso lado, independente da situação. E muitas vezes nós cantamos, lemos, engrandecemos o nome de Deus. E quando acontece de fato, de verdade, uma circunstância, eu estou falando de uma viagem, de algo besta, mas uma situação difícil, uma situação complicada, nós deixamos a emoção tomar conta e ficamos à mercê, à deriva, sem saber o que fazer. Sendo que Paulo fala lá atrás, confia, Deus está contigo. E assim aconteceu toda essa situação aqui. Mas o que aconteceu comigo naquele momento? Quando eu voltei do mercado, a Jéssica falou, amor, uma senhora chegou aqui e ela perguntou o que tinha acontecido, qual a situação. Eu falei que tinham roubado as malas, tinham roubado as coisas. E ela falou, fica tranquila, posso te dar um abraço? Dei um abraço. Que foram só coisas materiais, mas Deus está contigo. Deus está contigo. Quando a Jéssica falou aquilo para mim, toda aquela situação que estava passando, de dificuldade, deu uma tranquilizada no meu coração. Eu pensei, cara, Deus está comigo. Azar. Vamos tocar ficha aí, vamos seguir o caminho. Passamos lá 4 horas na delegacia, todo um problema. Mas eu digo para vocês que, de todas as viagens que eu já fiz, essa foi a melhor. Sem roupa, ferrado, com o vidro do carro quebrado,
Tivemos que passar uma fita isolante, lá, uma fita em volta do vidro do carro, estava com uma baita de uma caminhonete toda remendada, e estava lá, feliz da vida, porque Deus me deu essa tranquilidade no coração. E muitas vezes nós não temos. Se eu deixasse com que as emoções me levassem de um lado para o outro, com certeza, naquele momento, a primeira coisa que eu iria fazer era pegar um voo e ir embora. Não teria. Ou ia fazer toda uma dramatização, pegar e ir embora. Porque quando nós estamos à mercê das emoções, é isso que nós fazemos. Seja num exemplo desse, seja em qualquer exemplo da nossa vida. Porque as emoções acabam controlando aquilo que nós vamos fazer. E hoje, como eu disse, é o que mais acontece na nossa sociedade, na nossa juventude como um todo. Somos levados pelas emoções. Aqueles homens que estavam no navio, eles ficaram aproximadamente 14 dias à mercê das circunstâncias. Eles não ouviram aquilo que Deus havia falado. Eles não deram atenção àquilo que um prisioneiro falou. Mas não era só Paulo, era o Deus de Paulo que havia falado. Eles não deram atenção a nada que foi falado. Eles foram pelos especialistas, os que se diziam especialistas. Eles foram pela voz do povo. E quando o negócio apertou de verdade, eles não sabiam o que fazer. E é engraçado que isso se aplica exatamente na nossa vida. Eu sou novo na questão de liderança, de aconselhamento, de estar à frente disso, de conversar com pessoas, dar conselhos. Mas é exatamente assim que acontece na maioria dos casos. A pessoa muitas vezes não dá ouvido, muitas vezes conhece a palavra de Deus, sabe o caminho e a direção que deve seguir, faz ao contrário. O primeiro passo, não escuta aquilo que Deus tem para falar. Sabe da verdade. Depois, procura em outros lugares o que fazer, para confortar o coração. Às vezes nem vem falar com Ezequiel ou com outro líder, porque sabe que o que ele vai falar vai contra aquilo que ele quer fazer. Sabe que o que ele vai falar, tu já sabe a verdade, tu já sabe o caminho que tu não deve seguir. Eu não vou falar com Ezequiel, eu já sei que está errado. Eu vou seguir mesmo assim. Eu vou em quem vai me dar o conforto no coração de falar que eu estou no caminho certo. Escuto a voz da maioria e vou. E quando chego, quebra a cara. Entro numa tempestade. Uma tempestade difícil de sair. E às vezes fica como esses homens. 14 dias andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Muitas vezes sofremos prejuízos. Olha a continuação aqui. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esse daqui é um antes, né? Um depois, na verdade. Mas, enfim, eles já tinham perdido toda a esperança, eles começaram a jogar todas as coisas do barco, porque eles já não sabiam o que fazer. Só que tinha um cara lá dentro do barco que estava tranquilão, estava sossegado. Era Paulo. Paulo já sabia que aquilo ia acontecer. Deus já havia falado para ele. Ele sabia que aquilo lá era um caminho errado. E ele já tinha passado por diversas situações na vida dele. Ele estava tranquilo. Porque ele havia escutado a voz de Deus. Ele havia escutado aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Ele sabia o direcionamento que ele deveria tomar. Mas aqueles homens não. Então, Paulo faz algo que nos ensina como nós devemos lidar com essas reações da nossa vida. Ele nos mostra 3 verdades de como nós podemos construir essa estabilidade emocional. E a reação que Paulo tem é maravilhoso. E nos mostra como nós devemos viver na nossa vida, na prática. Porque é muito fácil nós sermos cristãos quando tudo está sob controle. Mas é muito difícil sermos cristãos quando as coisas começam a sair conforme nós tínhamos planejado, começa a sair do nosso controle. Assim como no meu caso, como eu disse, depois que eu compreendi e tive esse entendimento, eu pude ver o quanto Deus é maravilhoso nas pequenas coisas. A Jéssica olhava um negocinho assim, um montinho, ela chorava. Ela, nossa, que lindo, como Deus é maravilhoso, olha isso daqui. E era um gramadinho assim, ela, nossa, coisa linda. Olha como a gente pode ver a grandiosidade de Deus, como Deus é perfeito, sabe? Estava o amor de Deus ali pairando. Por quê? Porque tu vê o cuidado de Deus nas pequenas coisas que nos rodeiam,
que estão à nossa volta, que muitas vezes nós não enxergamos, porque nós damos valor a coisas que muitas vezes, na verdade, são fúteis. Gente, nós tínhamos comprado roupa para fazer a viagem, para sair bonito no Instagram. Foi tudo, ficamos com a mesma troca de roupa. Compramos uma, né? Não somos tão porco assim, né? A gente trocou várias vezes. Lavamos, trocamos. Foi um perrengue, assim, ó. Mas foi muito tri. Porque nós começamos a entender e compreender. E foi exatamente, ó, claro, não comparem uma coisa com a outra. Quando eu escuto a musiquinha dos meus filhos, as de Paulo cantando na prisão. Preso, ferrado e cantando. Não tem nada a ver a minha história com a de Paulo, tá? Por favor. Foi a outra pegada. Paulo estava sofrendo muito mais. Mas Paulo estava feliz, tranquilo, alegre. E eu imagino Paulo assoviando nesse barco, tempestade pegando, galera desesperada. Eles eram guiados pelas estrelas e já não tinha mais estrela porque estava tudo nublado e Paulo estava tranquilo. Paulo estava sossegado. E daí ele fala. O que Paulo fala? Ele diz... Deixa eu pegar aqui que eu já perdi aqui um negócio aqui. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta. Ele está falando, vocês não me escutaram? Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. A melhor forma de vermos como está a nossa estabilidade emocional, a nossa inteligência emocional, é quando nós passamos por uma crise. Aqueles homens ficaram perdidos, ficaram devastados, mas a melhor forma de compreender é quando nós temos esse entendimento. E Paulo fala, olha, eu já falei para vocês, se vocês tivessem me escutado, tudo isso não teria acontecido. Nós estaríamos lá esperando essa tempestade passar. O que Paulo está nos dizendo? Foque. Não perca a esperança. Esse é o segredo da crise. Esse é o segredo quando você passa por uma crise. Não perca a esperança. A primeira coisa que Paulo fala, pois ontem à noite, ele diz tudo isso, ele fala, porque ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertence e a quem adoro. Assim como aquela senhora chegou até Jéssica, nós podemos ver também que Deus, diante da crise, Ele se mostra presente. Nós devemos compreender que, independente das circunstâncias que nós passamos, Deus está conosco. As tempestades e crises nunca podem nos afastar de Deus, porque Deus, Ele nunca nos abandona. Nós devemos compreender isso. Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Olha o que Paulo diz, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Paulo tinha um propósito naquele momento, assim como ele tinha um propósito de levar a palavra de Deus, e diante de todas as crises que ele passou na vida dele, ele estava feliz. Ele escrevia suas cartas quando estava encarcerado na prisão, passando dificuldade, com fome, nu, e mesmo assim, ele seguia o propósito e o entendimento que Deus havia colocado no seu coração. Nada pode mudar aquilo que Deus tem prometido para nós. Nós devemos entender que nós estamos diante das mãos de Deus. Olha essa frase de um pastor norte-americano chamado Steve Farrar, que diz o seguinte, Deus, Ele age de modo providencial, suprindo tudo o que necessitamos durante a nossa jornada. Estranho, muitas vezes estranho, conduzindo muitas vezes por caminhos que nós não entendemos, e lento, muitas vezes desenvolvendo a nossa paciência e confiança nele. Existem caminhos que muitas vezes nós não vamos entender. Como aconteceu comigo, eu não vou dizer aqui que Deus fez quebrar o vidro lá para que eu aprendesse a confiar nele, não é isso. Mas muitas vezes nós não compreendemos os caminhos que Deus nos direciona para que Ele ministre na nossa vida e que nós venhamos ter esse entendimento, essa compreensão que Ele que nos guia, que é Ele quem nos direciona. Olha o que o salmista diz, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Nós devemos compreender que a promessa de Deus, ela nos dá vida. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito.
A presença de Deus está conosco. Deus tem uma promessa para a nossa vida. E nós devemos compreender isso. Quando nós não estamos suscetíveis às nossas emoções. Existe uma frase de uma mulher que ela é uma holandesa, que ela ajudou no período da Segunda Guerra Mundial a esconder judeus que estavam prestes a ser mortos. Olha o que ela diz: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, descansará. Ela estava passando talvez por um dos momentos mais difíceis para o povo judeu. Imagine diante de toda aquela dificuldade, campo de concentração, ela chegar e falar isso. Não olhe para as pessoas porque as pessoas são más. Olhe para Deus que você descansará. Esse é o entendimento que nós devemos ter diante de qualquer situação que nós venhamos passar. Por mais difícil que pareça, por mais complicada que seja. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma mulher que estava no meio das enchentes ali no Vale do Taquari, e ela fala: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter perdido tudo, mas eu não perdi a esperança em Deus. E esse é um entendimento que nós devemos ter. Qual é o segredo para lidarmos com as nossas emoções? Compreender que Deus está conosco, independente da situação, independente do momento que estaremos passando, independente das circunstâncias. Não olhe à sua volta, olhe para Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, eu quero colocar em Tuas mãos agora, Pai, as nossas vidas. Quero colocar em Tuas mãos aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, Deus. Deus, nos ajuda, Pai, a cada dia confiar mais em Ti e ter o entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e principalmente, Pai, confiando e tendo a certeza absoluta, Pai, que o Senhor está conosco, independente da situação, independente das circunstâncias, Pai, independente do momento que estaremos passando, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos poder descansar em Ti, Pai. Descansar na Tua presença, descansar no Teu amor, descansar no propósito que o Senhor tem, nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes saímos do caminho, da direção que o Senhor tem para as nossas vidas, por escolhas erradas que temos, mas o Senhor tem uma direção, o Senhor tem um caminho. Nos ajuda, Pai, a se manter nesse caminho, a se manter nessa direção, Pai. Não nos deixa, Pai, sermos cegos, sermos levados pelas circunstâncias, pelo momento, pelo que as pessoas dizem, por pessoas que se dizem especialistas, dizem para nós, mas que o nosso foco e o nosso direcionamento venha a ser totalmente diante de Ti, diante daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Nos ajuda, Pai, a não enxergar aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.